palavra de Deus é uma resposta do Senhor para a tua vida. Amém? Então, vamos ler juntos o tema, por favor, por gentileza. Na fé não há plano quê, pessoal? Não há plano B. Na fé não há plano B. Quando nós falamos, precisa-se ter um plano B, é que nós não confiamos na certeza, na convicção de que o plano A vai dar certo. Concorda comigo? Eu preciso de um plano B. Pastor Eduardo, somente um tolo coloca todos os ovos dentro de um só cesto. Eu preciso tomar cuidado. Pastor, sabe, eu estou orando. Não tem disso, vai vendo. Eu tenho orado, eu tenho buscado a Deus. Mas se não der certo, aí eu pego qualquer coisa, eu mudo do bairro que eu moro. Meu irmão, isso aí não é fé. Na fé não há plano B. Na fé não tem esse negócio de se não der certo, se o milagre não acontecer, se a porta não se abrir. Na fé não tem isso. Na fé é o plano A. No máximo, se tiver o plano B deve ser fazer o plano A dar certo. Então, quer dizer, não tem que ter plano B. Você não tem que orar e deixar a dúvida entrar no teu coração. Pastor, é que eu sou precavido, eu sou uma pessoa prudente. Então, eu estou assim, sabe? Se não der certo, então pode parar de orar. Você já perdeu a batalha. Nós não podemos nos precipitar. A pessoa que não coloca totalmente sua confiança em Deus, ela não vai viver o que Deus tem para ela. Ela não vai provar das grandezas de Deus em sua vida. Se ela quiser ir embora, que vá. Se ele quiser me abandonar, aí daí eu faço isso, e aí eu dou um jeito assim, eu já vi até, inclusive, como é que eu faço para poder receber esse meu direito. Isso aí é falta de fé. É muita falta de fé. Não existe plano B. Abra a Bíblia, por favor, em Romanos, capítulo de número 1. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 1. Nós vamos ver que Paulo, usado por Deus, inspirado pelo Espírito Santo, ele traz uma palavra, uma direção, uma revelação à igreja, e essa palavra serve para a gente aqui nessa noite. Capítulo 1, versículo 17. Eu vou ler na Nova Tradução Linguagem de hoje, que é uma Bíblia com uma linguagem bem atualizada. Diz assim, pessoal, capítulo 1, verso 17. Pois o Evangelho mostra como é que Deus nos aceita. 2 pontos. Como é que Deus nos aceita? É por meio da fé. Do começo... Nossa, gente, lê para mim, pelo amor de Deus, misericórdia. Vamos lá. Do começo ao fim. Do começo ao fim. Porque, como dizem as Escrituras Sagradas, viverá aquele que por meio da fé é aceito por Deus. Para um pouquinho, levanta os olhos, preste atenção olhando para cá. Por favor. Como é que Deus me aceita? Deus me aceita por meio da fé. E como que tem que ser a fé? Paulo explica do início, do começo ao fim. Nós não podemos começar pela fé e terminar na carne. Pastor, explique-se. Eu vou explicar. A Bíblia diz que os Gálatas, havendo começado no espírito, agora já estavam inclinados à carne. O que é isso? É a pessoa que começa orando, começa determinando, não, minha casa vai ser salva. Pastor, meu filho vai ser homem de Deus. Pastor, eu tenho orado, o Senhor Deus vai abrir a porta, aquele milagre, sabe, aquela bênção vai acontecer, só que aí o tempo vai passando e algumas guerras tendem a se estender. Alguns problemas parece que insistem em fechar a porta para você e o coração de muita gente vai se desfalecendo. Começou pela fé, mas agora está. Pois é, também assim, se não der certo, eu vou tentar procurar aquele fulano, porque daí eu passo para ele a situação, ele me ajuda. Perdeu a fé. A Bíblia diz que Deus nos recebe para a salvação por meio da fé. O que Cristo fez no Calvário é a graça, o favor que não merecemos. Ele morreu por nós. E qual é a nossa função para sermos salvos? Mediante a fé. A salvação é pela graça, mediante a fé. Como é que Deus aceita o homem, o ser humano? Pela fé. E a fé tem que ser do começo ao fim. Fé é certeza. Na fé não há dúvida.
Na fé, meu coração não fica titubeando entre vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Daqui a pouco, meu Deus, acho que não vai. Ih, eu acho que vai dar errado. Não, não, vai dar certo, vai dar certo. Não tem isso. A fé é convicção. Hebreus capítulo 11, versículo 1. A fé é o firme fundamento daquilo que eu não vejo e a convicção daquilo que eu espero, porque Deus prometeu. Isso é fé. O apóstolo Paulo, o mesmo que escreveu aos Romanos, lá em Timóteo, eu só vou citar, você conhece esse versículo, ele fala assim, bem desse jeito: combati o bom combate, acabei a carreira, conclua comigo, vamos lá, e guardei a fé. Ó, fiz o que tinha que ser feito, estou no final da minha vida está agora por um fio, já fui condenado à decapitação por Nero, já estão preparando a lâmina, o tronco onde eu vou colocar meu pescoço, eu estou no fim da vida, mas eu comecei com fé e terminei com fé também. Você começou uma luta por fé? Não deixa a tua mente, a tua alma, não deixa o coração começar a atrair você e pensamentos do tipo, não vai dar? Não vou conseguir, vou ver como vou fazer se esse negócio não prosperar, e se Deus não me responder, e se isso acontecer, aí qualquer coisa eu vou vender meu carro, e se ele for embora, aí meu casamento já era, mas aí eu faço isso, porque a partir do momento que a dúvida dominou seu coração, ganhou sua alma, acabou, você perdeu a guerra. O justo viverá da fé, e a fé tem que ser do começo até o fim. Quando falta fé, muita gente começa a planejar o plano B. O plano A é o de Deus, o B é seu. E no seu plano não há perfeição, não há coisa boa e não vai ser agradável. Eu estou fazendo uma menção que o seu plano é contrário ao plano de Deus. Romanos 12, versículo 2, a Bíblia diz que o plano de Deus é bom, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. O plano A, o plano da fé, o plano da oração, de confiar no que Deus fala, esse é o plano de Deus. E se eu perseverar, eu vou ver acontecendo. Mas no meu plano, se isso não for, se isso não der, se a porta não abrir, eu faço isso, faço aquilo, faço outro, nesse plano, Deus não vai operar. E tem muita gente dentro da igreja indo para o plano B. Eu vou mostrar alguém para você, mas é surpreendente essa história. Eu falei com os pastores hoje, em momentos distintos aqui, de manhã, eu falei, rapaz, quem mais foi para o plano B? Ah, pastor, o fulano de tal na Bíblia. Aí, agora à tarde, eram umas 6 horas, quem mais vocês acham? Ah, o fulano, Beltrano, aquele também. E a gente ficou, é verdade. Mas dentro de mim, eu até comentei, eu falei, não há outro motivo, ou não há outro exemplo maior do que esse que eu tenho pregado hoje. Para mim, no meu coração, isso tem ecoado muito forte aqui. Gênesis capítulo 16. Em Gênesis capítulo 16, só para a gente entender o contexto, o momento que Abrão vivia, vejam, ouçam, eu falei Abrão, não era ainda Abraão. Por quê? Porque não era pai de ninguém ainda. Humanamente falando, ele ainda era um homem sem filhos, a sua mulher ainda era estéril, porém, havia uma promessa divina. Deus havia falado que Sara daria luz a uma criança. Se você vê no capítulo 12, Deus chama Abraão, Abraão sai, e Deus falou que faria dele uma grande nação. Se você ler o capítulo 15, você vai ver Abraão vitorioso numa batalha, Deus aparece para ele e diz, Abraão, eu sou o teu grandíssimo galardão. E ele fala, mas não tenho filhos. O que o senhor há de me dar? Eu não tenho filho. Isso mostra uma certa, olha para o pastor, ansiedade. Abraão estava inquieto. Abraão estava ansioso. Por quê? Porque a promessa parecia tardar em se cumprir. E às vezes não acontece com a gente, hein? Você faz uma oração, você pede uma resposta, você clama a Deus por uma provisão e parece que a porta não abriu, e parece que a resposta não veio, e aí o coração, a gente começa, Nesse momento,
nós corremos o risco de cometer o maior erro da nossa vida. E Abraão errou. Porque a Bíblia fala no capítulo 16, a gente vai falando mais, deixa eu ler, que vai ficar interessante isso aqui, hein? Capítulo 16, versículo 1, a Bíblia diz assim: ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe gerava filhos, e ele tinha uma serva egípcia, cujo nome era Agar. E disse Sarai a Abrão: eis que o Senhor me tem impedido de gerar, como se Deus fosse o culpado. Deus era a solução, Deus tinha dado a promessa. O Senhor tem me impedido de gerar. Entra, pois, a minha serva, e porventura terei filhos dela. Lê do engano. Olha a ideia de Sarai. Deita-te com a minha serva, ela vai engravidar e vai dar luz a um filho, e ela é minha serva, o filho dela vai ser como o meu filho. É verdade isso? E isso era o plano de Deus? Era esse o plano de Deus? Não era. E a Bíblia continua, vamos lá. Terei filhos dela. E ouviu Abrão a voz de Sarai. Assim, tomou Sarai, mulher de Abrão, a Agar, egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abrão, seu marido, ao fim de 10 anos que Abrão habitara na terra de Canaã. Por favor, olha para mim e escute bem. Quando Sarai veio sugestionar, Abrão, deita-te, eu tive um plano, eu tive uma ideia, essa é boa, escuta essa. Deita-te com a minha serva Agar. Irmãs, mulheres, isso é inconcebível para nós hoje, né? Mas mulheres de Deus aqui, para qualquer homem de Deus, mulher de Deus, isso é inconcebível. Mas se você fosse escolher alguém para ser a barriga de aluguel, para você ter um filho daquela pessoa, para o seu marido se deitar com ela, seria alguém de confiança, alguém que não lhe ameaça, alguém que você diz, não, eu tenho domínio sobre essa pessoa. Pois é, ela achou que ia dar certo. Quando ela veio com esse plano, aquele plano era dela, aquele plano não era de Deus. Sarai não estava movida pelo Espírito. E a Bíblia Sagrada diz que Abrão, ele deu ouvidos à voz de sua esposa Sarai, e deitou-se com a serva egípcia. E ela concebeu. Pastor do céu, e o que aconteceu? Primeira coisa que eu quero mostrar para você que aconteceu, ou dizer a você que aconteceu. Cerca de 15 anos, na vida de Abrão, ele provou de um silêncio de Deus. Quando ele se deita com Agar, Deus para de falar com ele. E isso na vida de Abrão era algo muito sério. Por quê? Porque Abrão, lá no capítulo 12, que eu já citei aqui, Deus falou, sai da tua terra, do meio da tua parentela, para a terra que eu te mostrarei. Meu irmão, Deus não deu o trajeto inteiro que ele tinha que peregrinar. Deus ia falando com ele, passo a passo. É hora de parar, arma as suas tendas, fica aqui, pronto. Agora é hora de levantar tendas, vamos embora, vira lá na frente à direita. Meu irmão, quando eu falo que a Bíblia, você vai ver que Deus fala com Abraão e volta a falar, segundo os historiadores, pelo que a Bíblia registra, cerca de 15 anos depois, ele ficou com a vida parada 15 anos. Quando a Bíblia fala, quando eu estou citando, falando que ele ficou 15 anos no silêncio, sem Deus falar com ele, isso quer dizer, isso representa uma vida estagnada. Porque ele não tinha o destino final, ele não sabia para onde ir. Então, por cerca de 15 anos, ele ficou parado. Quando você deixa o plano de Deus de lado para poder, se aventurar no plano B, a sua vida também ficará estagnada. E tem gente dentro da igreja que esse é o caso dela. Eu quero fazer uma pergunta, tomara que não, mas será que não é o teu caso? Você tem vivido o plano de Deus? Ou você tem vivido o seu plano? Hoje, após o culto da manhã, eu atendi uma senhora que, com lágrimas no olho, chorando, ela disse, pastor, chega de viver para mim. Eu quero viver o plano de Deus. Ela disse desse jeito, eu achei tão lindo. Ela ora por mim, eu quero viver o plano de Deus. Chega de viver meu plano. Eu quero viver o que Deus tem para mim. Eu já tenho tantos anos de idade e eu não estou vivendo o plano de Deus. O plano de Deus é bom. O plano de Deus, segundo o profeta Isaías, é mais alto do que o seu, do que o meu.
Assim como a terra, assim como o céu é mais alto do que a terra, o plano de Deus está acima do nosso plano. Só que quando você se aventura em viver aquilo que você acha que é melhor, não, pastor, porque assim, como não estava acontecendo, aí eu fui lá e comecei a namorar com essa pessoa. Deus dirigiu? Não, assim, porque eu senti no coração. Vai ter problema. Pastor, eu estou assim, sabe, a luta está muito grande, eu vou até pedir a conta. Deus mandou? Não, porque eu sou um bom profissional. Deus mandou? Não. Então, não se aventure no seu plano. Vai dar ruim. Você vai ter problema. Abraão teve problema. Eu estou citando algo aqui que eu não ia nem falar sobre isso, mas 15 anos de silêncio. Agora veja o versículo 4, por favor, versículo 4. A Bíblia diz, e ele entrou a Agar, está falando de relação sexual. Ele teve com ela intimidade, e ela concebeu. E vendo ela que concebera, foi sua senhora desprezada aos seus olhos. Ei, preste atenção. A serva de confiança, quando engravidou, eu vou falar um negócio aqui que não tem nada a ver com o tema de hoje. Tem gente, pessoal, tem gente que não pode conceber nada na vida, porque muda. Tem gente que quando um resultado positivo começa a aparecer na vida dele, na vida dela, a pessoa começa já a empinar o nariz. Tem gente tão despreparada, a Bíblia diz que a honra não pode ser dada ao tolo. Ou vou citar melhor, do jeitinho que a Bíblia diz em Provérbios, a honra ao tolo é indevida. Por quê? Porque o tolo se vangloria. A serva recebeu a honra, mas era tudo pecado, mas era uma honra, humanamente falando, de ter um filho de Abraão, o pai da fé, o amigo de Deus, que deixou o plano A e foi para o plano B, né? Só que aí, imediatamente, ela já se vangloriou e engrandeceu. Cuidado para você não ser o tipo de gente que, quando gera algo bom, quando você começa a ter resultado positivo, quando algo grande na sua vida surge, você muda. Você já vai ficando diferente, nariz empinado, meio que metido. Olha para quem está perto e fala, não pode ser orgulhoso, porque o orgulhoso acaba caindo. Pode avisar quem está perto. O orgulhoso cai. O orgulhoso, ele vai cair, porque o orgulho precede a queda. É bíblico. Mas voltando em Abraão e Sara, outro dia a gente fala de Agar. Houve desprezo numa casa que antes esperava pela promessa. Havia uma certa ansiedade, o desejo de ver o milagre acontecendo. Havia, mas tinha paz. Só que agora não tinha paz mais. Quando nós partimos para o plano B, coisa que nunca devemos fazer, na nossa casa haverá afronta. Na nossa vida não tem mais paz. Você não pode ir para o plano B. Além disso, se você continuar versículo de número 5, eu não li isso pela manhã, mas então disse Sarai a Abrão, meu agravo seja sobre ti, minha serva pus eu em teu regaço, vendo ela agora que concebeu, sou menosprezada aos seus olhos, o Senhor julgue entre mim e ti. Ela joga toda a culpa nas costas do marido. Quando se vai para o plano B, aí começa aquela confusão de contenda e um culpando o outro. No versículo seguinte, rapidinho, isso aqui eu não ia ler, não, mas e disse Abrão a Sarai, eis que tua serva está na tua mão, faze-lhe o que bom é aos teus olhos. E afligiu a Sarai, e ela fugiu de sua face. Para um pouquinho, preste atenção. A Agar começou a sofrer na unha da sua senhora, da Sara. Na casa de Abrão, que tinha paz, mesmo em meio ao aguardo, à espera da promessa se cumprir, agora, meu irmão, tinha confusão, tinha contenda, tinha desprezo, tinha Abraão falando, está na tua mão, faz o que você quiser com ela, é sua serva. Não havia afeição, desejo, amor por parte de Abraão, no sentido de que Agar também agora é minha mulher. Mulher dele era Sarai. Aquilo não era plano de Deus. E aí a Sara começou a pisar. Sara começou a ficar pesada sobre a vida de Agar. Irmão, toda essa balbúrdia, bagunça, confusão na família, não era para ter acontecido. Aconteceu porque Abrão e Sarai saíram do plano de Deus. Quando eu e você, tentados com o pecado, tentados com lucro desonesto,
Não, mas todo mundo faz, é só dessa vez. Eu vou fazer uma vez só, aí depois eu paro. Meu irmão, que engano que a pessoa está caindo. Sabe por quê? Porque não haverá paz na vida dela. A Bíblia diz que é melhor uma mão cheia e paz do que ter as duas mãos cheias, quer dizer, um grande resultado, um resultado positivo e aflição de espírito. Não ceda ao plano do inimigo. Deus tinha dado um plano a Adão e Eva, pode comer de todas as árvores do jardim, menos daquela. Quando eles quebraram, saíram do plano de Deus, meu irmão, teve sofrimento, teve espinho. Não saia do plano de Deus. Abraão, o amigo de Deus. Abraão, o homem de fé, conhecido como pai da fé, ele cometeu um vacilo enorme. E quantos de nós estamos cometendo o mesmo vacilo? Estamos caindo no mesmo erro. Estamos assumindo algo que Deus não tem para nós. Tem gente assumindo a mulher que não é dele. Tem gente se deitando com o homem que não é dela. Tem gente mentindo para poder ter um progresso na vida. Tem gente saindo do plano de Deus por causa de uma malícia, de uma maldade, de um lucro desonesto. Tem gente por ocultar uma verdade, não é nem por mentir, é por não fazer aquilo que é real, verdadeiro, honesto. Está tendo problema na vida e está achando que está lucrando. Meu irmão, o menino, quando cresceu, começou a zombar do Isaac. A promessa se cumpriu, Deus sempre cumpre promessa. Só que o que Abraão fez gerou não só desprezo para a esposa e falta de paz, bagunça na casa dele, mas até o menino Ismael, filho de Agar, quando cresceu, começou a zombar, a desdenhar do Isaac, que era menor do que ele. As suas bênçãos poderão ser diminuídas graças ao plano B que muitos de nós estão se abraçando. Eu quero ler um pouquinho com vocês, saia do Gênesis 16 e vai para o 25. 25. Abraão cometeu um erro muito grande, mas não é porque o pai cometeu um erro que o filho tem que cometer também. Talvez você venha de uma família com histórico de problema. Olha, desculpa, eu não estou falando mal da sua família, mas talvez você tenha tido um pai que foi adúltero, uma mãe que agiu em algum momento com uma infidelidade, com mentira. Talvez você venha de uma família, esses dias eu escutei da boca de um irmão, ele disse assim, pastor, infelizmente, eu venho de uma família promíscua. Eu falei, que isso? Para com isso, rapaz. Não, sua família é uma bênção. Ele falou, não, eu ando na santidade. A minha casa está na santidade, mas infelizmente eu venho de uma família promíscua, por quem eu tenho orado. Eu estou orando, tenho que orar. Minha família, infelizmente, é assim. Mas se alguém, pai, mãe, irmão, família, andou na promiscuidade ou ainda anda, não é por isso que você tem que andar. O erro do teu pai não justifica o teu erro. Abraão cometeu um erro feio e por conta disso nasceu Ismael. Ismael, se você ler lá no capítulo 16, do qual nós saímos, a Agar, quando ela foge da Sara, e ela vai para o deserto e o anjo aparece para ela. Eu preguei uma vez uma série de mensagens sobre Agar. Foi muito bom. E o anjo aparece para ela, e glória a Deus por isso. O anjo aparece para ela e diz assim, Agar, o que você tem? O que você está fazendo? Ela, estou fugindo da minha senhora. Ele falou, então volta e se humilha. Vai lá e se curva diante da sua senhora. Em outras palavras, você está fugindo e sendo perseguido e a culpa é sua. Eu lembro que eu preguei aqui que falei que existem dois tipos de deserto. Quem lembra disso? Existem desertos que é culpa sua, culpa minha, e aí a gente tem que se humilhar e orar e voltar atrás e rever nossas atitudes. E existem desertos que são frutos da vida. E se estamos na obediência, o Senhor sempre proverá para nós um milagre. Quando ela tenta fugir, o anjo fala para ela, olha, volta para casa da sua senhora, se humilha diante dela. Você não precisa ter medo. Esse menino Ismael, em outro deserto, o anjo fala com ela de novo, segunda vez, fala, o seu filho vai ser abençoado. Ele vai ser como um boi bravo e vai brigar contra todos ao seu redor, inclusive contra seus irmãos. Presta atenção, Ismael é o pai dos árabes. Vocês sabem que esses dias atrás nós vimos o Hezbollah, Hamas, mandando mísseis, Irã, lembra disso? Sobre Israel, quem lembra disso? O Irã, Paquistão,
Síria, tantos outros países ali que cercam, Kuwait não vários países que cercam Israel, os países árabes, todos esse povo é filho, é descendência de Ismael. Eles são descendentes de Ismael. Descendentes, gente que veio ao mundo, não era plano de Deus. Eu estou falando de um jeito, a gente tem que tomar cuidado, mas Deus nunca planejou Ismael nascer. Deus nunca planejou isso. Ismael é fruto do plano B de Abraão. Abraão e Sarai, sua mulher, bolaram um plano, não era o de Deus, veio Ismael, e até hoje, Israel, a descendência de Isaac, de Jacó, até hoje, a descendência do povo de Deus, do povo escolhido, sofre por conta dos filhos de Ismael, os árabes. Pastor, eu sou árabe, então eu sou um problema? Não, não é. Eu tenho gente dentro da igreja árabe. Tem os irmãos aqui que têm o sobrenome Mohammed, não sei o que lá, e é árabe, libaneses, e outros paquistaneses, e outros, mas até hoje a gente vê uma briga, e essa briga é de irmão. Isso acontecia dentro da casa de Abraão, quando Ismael já era crescidinho, Isaac pequenininho, e a Sara falou, Abraão, não dá, tem que despedir Agar e o filho dela, porque ele não vai herdar com meu filho. Esse menino vive desdenhando de Isaac. E Deus falou, olha, isso vem de mim, pode mandar embora, porque eu não quero que Ismael cresça com Isaac. Deus não queria que Ismael crescesse com Isaac. Deus não queria nem que Ismael nascesse. Então, volta para cá e preste atenção. Porém, ele nasceu. E Isaac, o filho da promessa, cresceu, se fortaleceu. Quando ele era crescido, eu estava lendo isso ontem, isso é fantástico. Abraão, percebendo que estava velho, ele chama um servo e ele diz, meu servo, vá até a casa da minha família, vai lá em Padã Arã, vai lá no lar do meu povo, gente que serve a Deus, e de lá traga uma esposa para o meu filho. Não deixe o meu filho casar com essas mulheres, com as cananeias. As mulheres cananeias, as eteias, as mulheres dos jebuseus, eram mulheres que tinham uma sensualidade e serviam a vários deuses. Ele falou, não deixa. E o rapaz, mas como que eu vou fazer isso? Eu escolhi uma esposa para o teu filho? Que doideira é essa? Ele falou, meta a mão debaixo da minha coxa. O que é isso, pastor? Mandou o homem fazer um juramento. Jura? E eu falei, eu juro. O rapaz jurou. Ele sai e faz uma oração. Meu Deus, ele já servia ao Deus do Senhor dele, do Abraão. Deus de Abraão, meu Deus, quando eu chegar lá, eu vou pedir de beber para uma moça na beira do poço. E há de ser que a moça que o Senhor tem para Isaac, meu senhor, o meu senhorzinho, vai me dar água de beber e eu vou pedir água para os meus camelos. Os irmãos estavam falando hoje pela manhã que cada camelo bebe até uns 20, cerca de 20 litros de água. E arrancava-se água com balde. Ele chega na beira de um poço, tinha uma moça formosa, bonita, chamada Rebeca. E ele fala, moça, por favor, tenho sede, me dê de beber. Ela, sim, senhor. Deu de beber, ele falou, meus camelos também têm sede. Ela também deu de beber. Eu destaquei hoje pela manhã, não tem muito tempo, a fidelidade do servo, cujo nome nem é citado. Um dia eu vou pregar sobre esse homem. Que fidelidade! Que fidelidade a Deus e ao homem de Deus. Um verdadeiro obreiro, pastor, servo, que todo mundo tem que ter, seguir o exemplo de um homem desse. Todos nós. E aí ele revela o plano e por que estava ali para Rebeca. A Rebeca leva ele para casa, para os irmãos, para a família e tal, e ele conta, olha, o meu senhor tem sido engrandecido por Deus com rebanhos, servos e servas, e Deus tem dado riquezas, o filho dele já é um homem crescido, precisa casar, Deus, eu fiz um juramento, orei a Deus, e Deus me deu a direção, eu ia pedir água para mim, para os camelos, e a moça que desce era a moça escolhida, e é essa aqui, a da família de vocês, a Rebeca. E aí eles, nossa, que bom, que legal. Falou, estou voltando essa madrugada. E ela deve ir comigo se quiser casar com o filho do meu senhor. Eles, não, peraí, deixa ela ficar 10 dias, depois enviamos ela. Ele falou, não, 10 dias não. Não faz isso. Eu tenho que obedecer. É hoje, essa madrugada, melhor dizendo. E aí eles falam, pergunta para ela, trouxeram a Rebeca. Rebeca, você quer casar com o filho do Abraão, um desconhecido aí? Ele está falando que é plano de Deus. Ela fala, eu aceito. Era de Deus ou não era? Era de Deus.
ela vai junto com o servo de Deus. Isso aqui é lindo. Eu estou resumindo bastante. Ela chega lá e a Bíblia diz que quando ela chega de cima do camelo, ela vê Isaac. E ela pergunta, quem que é aquele moço lá? E aí o homem fala, é o seu marido. Ela gostou. Foi amor à primeira vista. Isaac olhou para ela também. A Bíblia diz que quando ela desceu do camelo, Isaac já a tomou por esposa. Isaac casou com ela. Isaac, ele assumiu ela e foi com amor. Não foi casamento arranjado sem amor, não. E a Bíblia fala que aí o raio caiu 2 vezes na mesma família. Por quê, pastor? Porque Abraão casou-se com Sarai e Sarai era estéril. E Isaac casou com Rebeca e adivinha? Rebeca era o quê, gente? Estéril também. Isaac poderia ter feito o que o pai fez. Só que Abraão era um homem de Deus. Abraão, ele cometeu um erro, mas você pode ter certeza que ele se arrependeu. Você pode ter certeza que ele se retratou. E absolutamente, tenho certeza absoluta, que ele ensinou Isaac sobre andar com Deus. Então Isaac, percebendo que Rebeca não tinha filhos, ao invés dele partir para o plano B, vou casar com uma mulher, uma concubina, porque naquela época, deixa eu explicar isso que é importante, a cultura da época era diferente de hoje. O maior erro de alguém que estuda história, eu vi isso na faculdade, eu achei incrível essa explicação. Qualquer pessoa que lê a Bíblia, e a Bíblia é um livro histórico, real, verdadeiro, de fatos antigos, e aquele tempo tinha tantos costumes que hoje não tem, o maior erro é olhar para o passado com a visão do presente. Exige que a gente mergulhe no passado. Como é que era o passado? O homem poderia ter quantas mulheres ele pudesse sustentar. Isaac era rico? Alguém acha que Isaac era rico aqui ou não? Hein? Não? Alguém falou não? Isaac era podre de rico. Pastor, você está brincando. Irmãos, quando Abraão morreu, toda a herança ficou para Isaac. E isso é um problema que até hoje os árabes não aceitam. Por isso aquela guerra entre irmãos. Eles acham que eles são os detentores da bênção de Abraão. Mas, na verdade, quando Deus pede a Abraão o filho, lembra quando Deus fala, dá-me teu filho? Teu único filho, quem? Isaac. Deus nem cita Ismael. Deus não cita Ismael. Porque Ismael, vou repetir, não era nem para ter nascido. É muito duro falar assim, mas Ismael não era plano de Deus. O único filho, Isaque, vai e ofereça-o no monte que eu te mostrarei. Então, quando Abraão morre, ele deixa não só a bênção sobre Isaque, mas todas as suas posses, todos os seus bens. Teve uma guerra que Abraão lutou para poder resgatar Ló, que ele armou 318 homens nascidos em sua casa. Os contratados, os que vieram beber, não, esses não. Só nascido em casa ele separou, não é que ele não tinha mais, mas ele escolheu 318 para ir para aquela batalha. Se precisasse de mais homem, ele ia levantar mais homem, mas ele selecionou 318 homens, fora as mulheres, fora os contratados, que eram servos dele, funcionários dele. Quando ele morre, fica tudo para o Isaque. Tudo para o Isaque, tudo para o Isaque. Isaque era muito rico. Isaque poderia ter quantas mulheres ele quisesse, porque ele poderia sustentar, mas ele não partiu para o plano B. Ele ficou firme no plano de Deus. Ele ficou firme no plano que o Senhor tinha para ele. Então ele ora e Deus dá a bênção. Capítulo de número 25, versículo de número 19. A Bíblia diz assim: e estas são as gerações de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque, e era Isaque da idade de quanto tempo, gente? Nossa, está uma empolgação total hoje. Eu estou incrivelmente assustado. Gente, para de gritar, pelo amor de Deus, está muito alto. Vamos lá, vamos, gente. E Abraão gerou a Isaque, e era Isaque da idade de quantos anos? 40. Quando tomou a Rebeca, filha de Betuel, arameu de Padã Arã, e irmã de Labão, arameu, por sua mulher. E Isaque orou instantemente, com insistência, ao Senhor por sua mulher, porquanto era estéril. E o Senhor ouviu as suas orações, e Rebeca, sua mulher, fez o que, gente? Concebeu. Olha aqui para mim, preste atenção. Essa história é conhecida, mas é tão linda, porque Isaque, ao invés de partir para a facilidade e ter filho com outra mulher, ele teve
de Rebeca. Escuta, ele lutou por Rebeca. Você que está aqui hoje com um problema conjugal, não vá para o plano B. Você que está aqui hoje com um problema financeiro, não vá para o plano B. Você que está aqui hoje com uma situação profissional, pastor, eu sei que eu vou fazer, porque eu orei e não aconteceu como a gente esperava, então eu vou. Vai para o plano B. Não faça isso. Eu estou há tanto tempo sozinho, pastor, orando, sabe, Deus, eu quero casar com uma mulher assim, um homem assim, eu quero, sabe, que seja servo de Deus, mas demorou tanto, pastor, e apareceu esse aí, então eu não quero ficar sozinho, e pumba, vai lá e se relaciona. Plano B. O plano B pode te trazer prazer, mas depois vai gerar desprezo, depois vai ter dentro de casa confusão. Depois vai ter problema e guerra. Abraão nem imaginava que os descendentes de Ismael enviariam mísseis em 2024 para a casa, a terra dos descendentes de Isaac. Aquilo que você faz hoje gera repercussão na sua vida amanhã. Isso é bíblico. Josué 3,5 diz: santifiquem-se hoje, porque amanhã Deus faz o quê? Maravilhas. Se não tiver santidade hoje, amanhã não tem o quê, gente? Amanhã não tem maravilhas. O que eu faço hoje vai gerar resultado amanhã. Então, pelo amor de Deus, se você sair do plano de Deus hoje, vai ter problema amanhã. Isaac não saiu do plano de Deus. Se o pai dele fez, ele não fez. O pai dele errou, ele falou, eu não vou errar. Pelo contrário, ele insistiu em oração. 20 anos. E aí, como é que está, Rebeca? Veio o costume das mulheres. Passou mais um mês, no outro mês. E aí, Rebeca, está grávida? Foi? Veio o nenenzinho? E ela disse, veio o costume das mulheres de novo. Não tem neném aqui dentro. E isso foram 20 anos. Mas a bênção veio. A Bíblia diz que veio a bênção. Versículo de número, para a gente terminar, 26. A Bíblia conta aqui o finalzinho dos detalhes do parto, né? Que nasceu o primeiro se chamou Esaú, e depois, versículo 26, saiu o seu irmão agarrado a sua mão ao calcanhar de Esaú. Por isso, se chamou o seu nome Jacó. E era Isaque da idade de 60 anos, quando o gerou. Que coisa mais rica, mais linda. Com quantos anos ele casou? 40. E foi pai com quantos anos? Foram 20 anos de luta. E quando veio a resposta, ele queria um filho, Deus mandou quantos? 2. Porque Deus faz mais do que pedimos ou pensamos. Vale a pena ser fiel e vale a pena permanecer na fé. Quando você permanece na fé, a bênção será maior do que você tem pedido, pensado ou imaginado. Quando você não parte para o plano B, você vai ver a mão de Deus se manifestando na sua vida e você vai chegar à conclusão que valeu a pena ter esperado no Senhor. Espere em Deus. Não se precipite. Não mova os teus pés. Não vá para o plano B. Não abrace os teus planos. Fique na promessa, confiando em Deus, porque os que esperam no Senhor verão a glória do Senhor, não serão confundidos, e como Isaque recebeu a bênção dobrada, você também vai ter bênção para contar e testificar no nome de Jesus Cristo. Quem crê nisso, diga glória a Deus, e vamos aplaudir o Senhor. Bem bonito. Glória a Deus, gente. Não há plano B na fé. Não tem plano B. Eu estou vindo para a obra de Deus, mas se der errado, é bom eu ter estudo, porque eu vou contar uma coisa. Posso contar um testemunho rapidinho? Rapidinho. Quando eu vim para a obra, eu estava trabalhando. É real, vocês já devem ter ouvido. Quem está comigo há muito tempo já ouviu, eu já contei. E não estou contando, às vezes eu nem lembro dessas coisas. Não vale de nada para mim. Mas eu tinha um bom emprego, estava trabalhando, e eu estava fazendo, estava já terminando, estava prestes a apresentar o TCC. O TCC. TCC é o trabalho de conclusão de curso. Aí, escuta essa. Eu recebi de Deus uma palavra. Com 15 anos, eu já sabia que eu seria pastor. Deus já tinha falado comigo. E aí, eu já tinha uns 23, 24 nessa época. E eu estava com o TCC pronto para apresentar. Deus me deu uma palavra que diz assim, primeiro, Pedro, tu me amas? Amo.
então apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Amo, então apacenta meus cordeirinhos. Pedro, tu me amas? Pedro ficou, poxa Deus, tu sabes que eu te amo. Foi, então apacenta as minhas ovelhas. 3 vezes. Falei, meu Deus, o senhor quer que eu vá embora? Mas a faculdade, eu estava no melhor momento da minha vida profissional até então. Eu era jovem, mas já estava trabalhando no banco, já gerenciava uma agência. E aí vai vendo, escuta isso, foi muito rápido, foi muito precoce. Como tudo na minha vida, foi tudo muito rápido acontecendo. Tudo muito rápido. Essa aqui é a 4ª igreja que eu estou pastoreando. É uma sede estadual, fui antes disso pastor regional, é uma bênção, glória a Deus por isso. Agora escuta, Deus me deu uma outra palavra dizendo, quando Elias, ele chama Eliseu e fala, joga a capa, e o Eliseu vem atrás correndo e diz, homem de Deus, vou lá, me despedir da minha mãe, do meu pai. E o Eliseu recebe isso aqui do Elias. Elias fala para ele, ele ouve, ó, vai e volta, porque o que tenho eu contigo, fui eu que te chamei, em outras palavras, foi Deus quem te chamou. Então ele vai, ele se despede de seus pais, ele queima os bois, os aparelhos que usava-se para os bois puxarem e arar a terra, ele queima, usa como carvão, como lenha, queima os bois, e a Bíblia fala que então ele vai embora. Quando eu li isso, eu falei, Deus, por que eu estou lendo isso? Eu não entendi isso daqui. E aí Deus, o Espírito Santo falou muito forte comigo, eu lembro até hoje. O Espírito Santo de Deus falou comigo, Eliseu fez isso para que ele não tivesse o porquê voltar para trás. Ele não poderia ter um plano B. Tem muita gente que eu já ouvi, pastor, eu estou estudando, porque se der errado, já vi até na obra, se der errado, pastor, pelo menos eu tenho uma profissão. Ah, meu irmão, você não tem que ter plano B, não serve para a obra de Deus. Pastor, não é plano B, é que eu estou, aí até gagueja, é que eu estou sendo cauteloso. Meu irmão, deixa eu falar uma coisa para você, aquilo que Deus falou com você, você não precisa ter cautela, você pode ter fé, vai acontecer. Porventura, o Senhor fala uma coisa e não cumpre? Deus é homem para mentir? Filho do homem para se arrepender? Então não tem que se resguardar, vai que não dá certo, vai que não acontece. Meu irmão, ou eu faço a obra de Deus ou eu morro, está tudo aqui, todos os ovos estão apostados num cesto só, e se cair quebra, a mão de Deus sustenta, eu confio no Deus a quem eu sirvo. Você precisa crer e não partir para o plano B. Quem entende isso, diga glória a Deus. Eu quero orar por você, por favor, fique de pé e eu quero orar pela tua família. O que Deus prometeu